palavra tem poder. Será que você acredita nessa expressão? É exatamente sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Quero trazer conteúdo para você, conteúdo significativo, conteúdo inclusive científico, relatos a respeito do poder das nossas palavras, do poder na nossa vida e na vida dos outros, no cenário, no ambiente em que a gente vive. Eu sou a psicóloga Andréa Marinho, fica comigo. Antes, eu gostaria de convidar você que não está inscrito no canal, venha fazer parte aqui dessa família que cada vez cresce e se desenvolve e tem conquistado aí resultados diferenciados. Afinal de contas, o conhecimento é o caminho para o sucesso, para a realização. Então, venha fazer parte e se você gostar desse vídeo, entender que ele é um conteúdo útil para você, deixa aqui o seu like. Vou deixar também as minhas redes sociais para que você possa me seguir. Convido você, me segue lá no Instagram e me segue no LinkedIn também, ok, pessoal? Vamos lá. A pergunta que não quer calar é a seguinte: quais os resultados que você tem obtido na sua vida? Né? Você já parou para pensar na interferência daquilo que você acaba colocando no ambiente, né? Que são as suas palavras? A psicologia comportamental, ela entende as nossas palavras como comportamentos, né? Estamos nos comportando de determinada forma. Então, como você tem se comportado? Entende, inclusive, os pensamentos como comportamento. Então, como que você tem se manifestado no mundo? Que coisas você tem falado a respeito de você? Eu fico aqui pensando, o que você pode estar falando que está impedindo a sua conquista, que está impedindo a sua realização, que está impedindo que você seja a pessoa que você gostaria de ser. Quantas pessoas eu ouço falar, gostaria tanto de ser assim? Às vezes, aliás, com muita frequência, eu escuto as pessoas comentarem: André, eu queria falar com a sua desenvoltura, né? Quando eu faço ali mentoria individual, e aí eu trago alguns exemplos de resposta do que a pessoa poderia falar numa entrevista de emprego, a pessoa fala: tá, parece que é muito fácil, você falando tá fácil, mas para mim tá difícil. E olha só, essa é uma palavra limitante, uma palavra que impede o seu crescimento profissional. Quando você fala que algo está difícil para você, você já está construindo ali uma barreira, você vai construindo, você vai agregando ali tijolinhos e tem uma hora que você sequer encontra a possibilidade de avançar em relação a algo que você gostaria de ser, de ter, né, de se desenvolver. Então sim, a palavra ela tem poder. Eu gostaria de trazer, de compartilhar com vocês, inclusive um experimento. Muitos devem conhecer aquele experimento, por exemplo, da plantinha, né? Tem muito aí na internet. A história de um menino que vai lá e fala palavras bonitas, belas para uma plantinha, né, e maltrata a outra. Então a plantinha que recebe toda essa atenção, esse amor, esse carinho, ela se revitaliza, ela cresce, ela fica bem, e a outra plantinha começa a murchar, secar e morrer. Mas nós temos também experimentos científicos. Tem um experimento muito interessante do pesquisador japonês chamado Masaru Emoto. E ele fez um experimento que é o seguinte: ele pegou 3 recipientes e nesses 3 recipientes ele colocou ali arroz e água. E por 30 dias ele tratou, ele lidou, né, com cada recipiente de determinada forma. Então, para o primeiro recipiente, ele agradeceu. Então, todos os dias ele ia na frente desse recipiente e ele interagia agradecendo. Para o segundo recipiente, ele proferia palavras de ofensa. Então, todos os dias ele ofendia aquele segundo recipiente. E o terceiro recipiente, ele simplesmente ignorou, deixou de lado. E a ignorância pode doer também. Já deixo aqui essa observação. E pode doer muito, né? Então, o que aconteceu? Depois de 30 dias ele observou o seguinte: o primeiro recipiente, ele estava com a água clarinha ali, estava natural, né, sofrendo um processo natural do tempo. O segundo recipiente, ele ficou com a água escurecida, o recipiente que foi maltratado. E o recipiente que foi desprezado, ele ficou todo embolorado. Então, o que a gente entende com isso? Né? Algumas pessoas vão trazer, cada um vai trazer o seu tipo de explicação, né? Mas o que essa pesquisa acabou trazendo é que a energia que nós colocamos, né, o sentimento, a emoção, os nossos pensamentos, as nossas palavras, o nosso comportamento, ele modifica o ambiente ao nosso redor. Da mesma forma, ele pode nos modificar quando o que a gente está fazendo, a maneira de tratar é a respeito da gente, é conosco. Então, se você fala, por exemplo, de que você não é capaz,
incapaz, de que você não consegue, né, que você não vai dar certo, de que isso é impossível para você, de que isso é muito difícil. Quando você emite, né, essas informações, o que acontece? Você cria ali uma programação mental, né? Você está ensinando para sua mente que você não vai conseguir. E na medida que você faz isso, na verdade você acaba criando todo um cenário ao seu redor. Então, se você diz que você, por exemplo, não consegue emprego de jeito nenhum, ou, por exemplo, eu nunca vou conseguir entrar numa multinacional, você nunca vai conseguir entrar numa multinacional. Por quê? Porque você vai acreditar tanto nisso que você vai criar esse cenário, você vai favorecer esse cenário negativo. E talvez você se pergunte, mas Andréia, como? Algumas pessoas vão falar da lei da atração, algumas pessoas vão citar a Bíblia, de que a Bíblia também fala que a palavra tem poder, e algumas pessoas vão para o âmbito científico, no sentido de que, na medida em que você não acredita, você vai fazer o quê? Você não vai se dedicar para conquistar aquilo, Você não vai ter energia para poder engajar naquele seu desejo, naquele seu sonho. Então você não vai se candidatar a vagas de multinacionais porque você vai achar que elas são muito para você, ou você não vai se preparar para participar desses processos que são muito mais competitivos, que são mais desafiadores. Agora, a pessoa que acredita, quantas pessoas às vezes têm um aprendizado super simples, tem uma vida humilde, e aí elas vão lá e conquistam e acabam chegando no topo. Por quê? Porque essas pessoas um dia acreditaram. Se você olhar a história do Neymar, por exemplo, é muito interessante. Ele diz que quando era criança, que ele pedia bolacha para a mãe dele e que não faltava o alimento básico, Fome eles não passavam, mas que faltavam algumas coisas. E aí, de vez em quando a mãe dele falava, olha filho, hoje eu não tenho bolacha, eu vou ficar te devendo. E aí um dia ele falou para a mãe dele, não tem problema mãe, um dia eu vou ser muito rico e vou poder comprar todas as bolachas que eu quiser. A gente nunca mais vai passar por isso. E olha onde ele chegou, Uma pessoa que veio aí de uma origem super humilde, que não tinha bolacha, e hoje ele pode comprar a bolacha que ele quiser. E, gente, assim é a nossa vida, Aquilo que a gente fala é aquilo que a gente acredita. Ah, Andréia, mas e aí, como que eu faço para mudar isso? Comece colocando no papel. Uma dica que eu te dou é isso. Quais são as suas crenças? Quais são os pensamentos que você entende que estão limitando você? Qual a herança que você carrega, Eu estou falando das palavras que você emite, mas a gente sabe também que as palavras que nós emitimos, elas estão muito relacionadas com a nossa origem, com a maneira como nós fomos criados. O que seus pais falavam para você? De que você não daria certo, de que você ia puxar carroça, de que você é uma barata tonta, de que para você não tem jeito, que você não teria futuro, de que você seria um fracasso, ou talvez não, Talvez foram outras experiências que construíram alguns pensamentos limitantes, De, por exemplo, toda pessoa rica é desonesta. Então, assim, como que eu posso prosperar na vida se eu acredito que toda pessoa rica é desonesta e eu não quero ser uma pessoa desonesta? Então, muitas vezes nós colocamos barreiras nas nossas vidas que nós não conseguimos ultrapassar por conta disso. E cuidado com os rótulos que as pessoas têm colocado sobre você e que você tem colocado sobre as outras pessoas. Eu me recordo de uma situação, só pra gente finalizar e pra exemplificar pra você, em que, conversando, estava minha mãe com mais alguém, não me recordo exatamente se era com minha avó, mas ela estava sorrindo e comentando o fato de que eu falava muito alto. Eu era uma criança, estava entrando ali na fase da adolescência, e esse comentário, ela sorrindo, eu entendi que era um elogio, que era muito bom. E a partir daquele momento, não só mantive a minha entonação, mas elevei o grau, da minha entonação. E eu comecei a falar gritando, porque eu achei que aquilo era super bacana. Ao ponto de que eu fui corrigida muitas vezes, mas Andréia, por que você está falando tão alto? E eu achava inicialmente aquilo o máximo, até eu entender que eu estava reagindo a um rótulo que me colocaram e que aquilo não estava sendo bacana, que precisava existir ali o equilíbrio, Ter um tom de voz mais elevado, ok, mas gritar, eu estava passando do limite. Qual rótulo que você tem colocado sobre a sua vida? Qual rótulo que colocaram e você abraçou? Que rótulo que você tem colocado nas pessoas ao seu redor? Então, cuidado com a sua palavra, cuidado com aquilo que você tem falado. Comece hoje a mudar a sua programação mental. Então, coloca no papel, todas as crenças, todos os pensamentos que você entende que estão limitando você, que estão impedindo todos os rótulos que um dia passaram para você. Todas essas crenças.
e modifica. Se tem lá não sou capaz, você vai colocar eu sou capaz, eu não posso, você vai colocar eu posso e você vai combater. É difícil demais? Escreva, não é difícil não, né? Escreve, é fácil, eu consigo, eu sou capaz. Modifica isso, né? A PNL, a Programação Neurolinguística, diz que nós aprendemos pela repetição. Então, vá repetindo, vá treinando, vá repetindo até que isso se torne verdade na sua vida, ok? Então, vamos reprogramar a sua mente para que você tenha resultados diferentes na sua vida. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu like. Se você não está inscrito, novamente te convido, vem fazer parte, inscreva-se e compartilha, gente. Compartilha esse conteúdo porque eu tenho certeza que pode ajudar muitas pessoas que estão travadas nas suas crenças, na sua linguagem limitante, generalizante e negativa, ok? Deixa aqui o meu abraço e até o próximo vídeo.